E aí galera, começando mais uma videozeira pra vocês. E vocês pediram e hoje eu vou falar do System of a Down, ou System of a Down, seja lá como você queira pronunciar. Se você tá chegando agora aqui no canal, é novo, já se inscreva aí, junte-se a nós. Ou vai querer se inscrever no canal da MC Jojo Todinho, tá doido? Por isso, junte-se a nós. Aqui é canal de rock sem frescura. Por isso, puxa a cadeira, pegue o chimarrão e bora destrinchar essa história. Serj, além de ser um grande vocalista, é poeta, multi-instrumentista e ativista político. Ele nasceu em Beirute, no Líbano, e assim, ele vem de um passado bem sombrio. Seus pais são cidadãos armênios e, junto com seus avós, saíram refugiados da Turquia por causa do Holocausto Armênio, que foi uma coisa assim bem terrível. Devido aos problemas políticos e econômicos, ele se mudou em 75 com seus pais para Los Angeles. E desde muito cedo, seu avô sempre teve o costume de contar as histórias sobre aquele passado sombrio das atrocidades cometidas contra o povo armênio. E é por isso que Serj, até nos dias de hoje, aborda esse tema e também luta para que a Turquia seja um país cada vez melhor. A paixão pela música começou ainda na infância, e se você sempre pensou que ele era todo trevozão do capiroto, negativo. O garoto começou tendo aulas de canto em uma igreja adventista e depois passou a cantar no coral junto com seu pai. Resumindo, o despertar para a música surgiu dentro de uma igreja. Na adolescência, ele teve vários trampos. Trabalhou lavando carro, como sapateiro, até depois ele entrar para a universidade, que foi onde estudou comércio, artes visuais e música. E também chegou a estudar marketing e até trabalhou em uma empresa vendendo software. Mas foi lá na faculdade que ele se juntou com uma rapaziada e começou a fazer os primeiros sons. Serj costumava ensaiar com os caras da faculdade nas horas vagas, e foi em um dos ensaios que pintou lá no estúdio um cara chamado Daron. Esse cara chamado Daron, além de ser um guitarrista, tinha algo bem comum com o Serj. Sabe o que era? A origem armênia. Os caras eram armênios. E foi por esse motivo que rolou uma certa afinidade entre os dois, e foi aí que Serj convidou ele para montar uma banda, cujo nome da banda se chamava Soil. Mas não confunda, tá? Porque não é o Soil de Chicago, porque existe uma outra banda com esse mesmo nome. Com o Soil formado, a banda contava com Serj nos vocais e teclados, Daron guitarra, Dave no baixo e Domingo na bateria. E foi aí que aconteceu o pulo do gato. Serj lembrou de um antigo colega de escola, um conhecido chamado Chavo, que esse cara trabalhava em banco e tocava baixo em uma banda local ali das redondezas. Devido à sua experiência musical e financeiro, Chavo foi convidado para ser o empresário da banda. Se você pensou que ele entrou como baixista, negativo. Ele entrou sendo o empresário da Soil. Porém, meses depois, Dave e Domingo saíram fora da banda. Os caras saíram porque pensaram que a banda não teria futuro. Porém, mal sabia eles que a banda seria uma grande banda. Foi aí então que Chavo assumiu o baixo e chamou um outro cara para assumir o seu lugar como empresário, um cara chamado David Bannon. E a bateria foi ocupada por um maluco chamado Andy, um parceiro deles da época de escola também. Durante um dos ensaios, Daron estava lá sem fazer nada, pegou um rascunho e começou a escrever um poema. E o título desse poema ele colocou como Victims of a Down e mostrou para os caras. Quando os caras viram, os caras assim piraram no título. Os caras falaram, cara, vamos colocar o nome da banda desse nome aí. Mas faz o seguinte, risca a palavra Victims e coloca System. E foi aí que surgiu o nome System of a Down. Com a formação completa, entre os anos de 95 e 96, eles soltam aí no mínimo umas 3 demos. Os primeiros shows foram realizados em bares e clubes de Los Angeles, inclusive em alguns lugares que abriram muitas portas para as bandas novas. Lugares bem conhecidos como Whiskey a Google, The Viper Room e The Palace.
Mas graças à repercussão das demos, a banda começou a conquistar um público assim, bem fiel. Em 97, Andy, que era o baterista, deixa a banda porque sofreu uma lesão na mão, e aí que ele é substituído pelo John Domayan, que assim como os outros membros da banda, também é de origem armênia. Para você ver que a maioria dos caras aí tem a mesma origem. Reza a lenda que esse é o segredo do System of a Down. Mas não conta pra ninguém, hein? Alguns meses depois, tocando em vários clubes, eles voltaram lá pro Viper Room, lá em Hollywood. E foi durante essa apresentação que eles chamaram a atenção nada mais, nada menos, sabe de quem? De Rick Rubin. Isso mesmo, um produtor muito conhecido por popularizar o hip hop no final dos anos 80. E também o cara que produziu, sabe que álbum? Rain Blood do Slayer. É, isso mesmo, o cara não é fraco não, hein? Quando o Rick Rubin viu a apresentação deles, o cara ficou, uau, abismado, e viu o futuro na banda. E falou pros caras, olha, pega aqui meu número, depois liguem pra mim e vamos combinar pra gente bater um papo. E é aí que a banda grava mais uma demo tape para enviar para ele, que inclusive essa demo tape vazou anos depois na internet como Demo 4. Rapidamente, eles pegaram essa demo e enviaram lá para o estúdio do Rick Rubin, a American Records. E foi aí que eles gravaram então o primeiro álbum de estreia. Com o lançamento desse primeiro álbum, é aí que a banda deslancha e embarca em vários shows, inclusive no Ozzfest, que foi um dos festivais assim que ajudou a alavancar muitas bandas novas. Bom, o resto da história eu não vou me aprofundar muito nos álbuns, porque você já deve conhecer a história. Inclusive, que a banda tem 5 álbuns, sendo que um deles é duplo. Mas tem um fato curioso que eu não sei se você sabe. Em 2008, eles foram processados por causa da música Biob, ou B.A.U.B., sei lá, seja como você queira pronunciar. Uma empresa chamada Maxfield Music reivindicou 50% do ganho da composição da música, dizendo que comprou os direitos do coautor, um cara aí chamado Casey. E mano, deu maior treta isso daí. Foi todo mundo pro tribunal. Esse maluco Casey alegou ter escrito a música lá em meados de 2002, 2003, quando Daryl e Chaos tinham um pequeno projeto com ele. E por incrível que pareça, no dia da audiência tinha algumas testemunhas, inclusive um cara aí que eu acho que vocês já estão ligados quem que é. Sabe quem é? Zach Hill. Isso mesmo, o cara aí suspeito de ser o novo percussionista do Slipknot. Porém suspeito, tá? Porque não tem nada confirmado se ele é ou não é. Mas enfim, ele tava lá na audiência. E aí, mano, deu mó rolo. Os caras apresentaram um monte de coisa falsa, fizeram uma maracutaia lá. E aí você imagina, mano, o juiz tendo que pegar a fita demo lá de 2002 desses caras e comparar com a música Biob. Rosa ideia. E por fim, o juiz alegou que só o riff inicial que parecia com a música Biob, porque o resto não tinha nada a ver. E aí o processo foi concluído só em 2010 e atualmente o System divide a posse dos direitos autorais por 25% com cada integrante, independente de quem realmente escreveu a letra. Olha só a zica que os caras não se meteram. Agora, atualmente a banda encontra-se em hiato desde 2005, sem lançar absolutamente nada de novo. Rumores circulam pela internet aí que o System of a Down chegou ao fim, mas por enquanto nada confirmado. Em algumas entrevistas, os integrantes dizem que estão prontos para voltar, que inclusive tem até alguns materiais já, algumas letras, mas o que empaca tudo é o vocalista Serge. Ano passado ele fez um baita textão na sua rede social, explicando todo o motivo pelo qual ele não tem retornado com o System. Mas resumindo, antes que você pense besteira, os caras não têm nenhuma treta entre eles. Todos são amigos, eles continuam fazendo turnê sempre que possível, mas lançar que é algo novo, nada. O que tudo dá a entender é que Serge quer fazer um som completamente diferente de tudo que eles já produziram. E os outros integrantes querem seguir a linha antiga ainda, do que sempre foi o System. E aí que eles entram em conflito. E
E parece que Serj revelou também que já estava desanimado desde quando lançaram o Hypnotize. Então por aí você já vê, já desde aquela época ele já estava insatisfeito com a banda. Mas e aí? Você acha que a banda acabou lá em 2005 ou tem alguma chance ainda de lançar algo novo? Faz o seguinte, conta pra mim aí, porque depois eu quero saber a sua opinião. Vou ficando por aqui e vamos torcer para que eles lancem pelo menos mais um disco. E vida longa ao rock and roll. Yeah!